Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negra. Tem uma matéria show de bola que eu vou trazer pra você agora sobre Claudinho no Flamengo. É o seguinte, o cara já tá procurando casa no Rio de Janeiro, meu parceiro. Então fica ligado nessa matéria aqui, tá? Tem a possível saída, atualizações sobre a proposta do Tottenham para o Pedro. Puxa vida, Pedro deixando o Flamengo. Você vai ficar sabendo a real de tudo isso agora, a partir de agora. Mas antes, rubro-negro ou rubro-negra, cola aqui comigo, segura na minha mão, não solta não, camarada. Fica nesse vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo, não perder nenhuma informação do Flamengo. E outra coisa, meu parceiro, se não tá inscrito aqui no canal do seu parceiro Emechou aqui, corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, assim todos os dias. Nós vamos estar coladinho aqui, abraçando no Flamengo e você ficando por dentro de tudo. Já mete o dedo no like e bora para as informações aí, rubro-negro! Agora a gente vai para o Rio, porque o Pedro Henrique Torre vai trazer para a gente informações do Flamengo, que segue, claro, bem, né, e muito bem ali dentro de campo, e com os desejos do Sampaoli sendo atendidos. Todos já foram ou ainda não, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço a você, abraço aí pro Marra também, beijo pra Natália. Ainda não, né? Espera mais um pouquinho, o São Paulo vem sempre dando aquela cutucada quando pode, quer reforços no caso, né? Dele, ele vem sempre pedindo. O Flamengo ainda tenta o Claudinho, teve aquela primeira situação ali de 15 milhões de euros, os russos querem um pouquinho mais. Avança um pouquinho, o problema é que a janela vai chegando mais daqui a pouco ao seu fim. Então vai ter que chegar realmente a uma decisão. Depende também da força que o Claudinho faz lá junto ao Zenit. Em relação ao De La Cruz, situação um pouco mais difícil, porque o River não quer abrir mão da sua multa lá, enfim, 16 milhões de dólares. O Flamengo vê como um valor elevado nesse momento. Então a situação mais complicada. Sobre notícias do Wendel, não tem informação que o Flamengo está atrás de volta do Wendel nesse momento. Até porque no ano passado o Wendel, o Flamengo tentou demais esse jogador e de última hora ele renovou, preferiu ficar lá com o Zenit. Isso causou uma certa rusga entre as partes. Então o Flamengo tenta atender os desejos do Sampaoli, mas dentro das possibilidades. Falando só um pouquinho agora da equipe, o Flamengo está treinando no Ninho do Urubu, sábado tem um jogo contra o América Mineiro. A boa notícia é que o Bruno Henrique pode até antecipar volta a estar entre os relacionados para esse jogo já de sábado. Em 15 dias ele fazer o seu retorno aí, a previsão era de 3 a 4 semanas. O Flamengo também está de olho na Libertadores, também está de olho na Copa do Brasil, também está de olho no Campeonato Brasileiro e também está de olho em tudo que é reforço. Aí tem a questão do Claudinho, do Wendel, do Scarpa. Quem mais nessa lista, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço mais uma vez para você aí, para o Marra, um beijo para a Natália. Olha, a época de mercado é sempre muito complicado, né? Vamos sempre com muita calma, sempre sou muito ferrenho contra especulações, a gente vai sempre muito devagar nessa questão para, enfim, não enganar ninguém, não ter nenhum tipo de problema em relação a isso. Claudinho, o Flamengo, o Marcos Braz já deixou publicamente aí o seu interesse do Flamengo em relação a isso. Já tinha sinalizado para o Zenit uma oferta de 15 milhões de euros. O Zenit assinalando que gostaria de um pouco mais. Desde o início o Flamengo, a gente vem até falando, imaginava algo entre 15 e 20 milhões de euros. O Flamengo sabe que pode ter que subir um pouco mais essa situação, incluir bônus e etc. O que a gente sabe, que a gente conversa com algumas pessoas também, vai evoluindo devagar e tudo mais, mas tem uma certa preocupação ali com a janela? Até tem, mas o Flamengo acredita que pode conseguir sim esse jogador. Você falou sobre o Wendel, no momento eu não tenho informação ainda que o Flamengo voltou a carga sobre o Wendel. O Wendel foi um jogador muito desejado pelo Flamengo no ano passado. O Flamengo batalhou demais para ter esse atleta. Fez várias negociações, várias rodas de negociações, acreditava que o negócio estava encaminhado e aí de última hora o Wendel preferiu renovar e ficar por lá na Rússia com o Zenit, né? Então isso irritou
um pouco a diretoria do Flamengo, isso deixou um pouco de rusgas ali no relacionamento, até por isso veio esse posicionamento na apresentação, salvo engano, do Luiz Araújo. O Marcos Braz falou: o Flamengo não vai procurar o Wendel, o Flamengo não tem interesse, deixou isso mais às claras, foi meio que um recado. E agora tem essa questão do Palmeiras, assim, atrás do Wendel, segundo as informações, mas até o momento, pelo que eu tenho informação, o Flamengo não está atrás do Wendel nesse sentido. Pode ser que mude? Pode ser, e aí a gente traria outro tipo de informação. Você falou também em relação ao Scarpa, houve uma sondagem, mas o Scarpa prefere ficar por lá, sondagens como acontece em todo momento do ano. O Flamengo tenta dar opções ao Sampaoli, porque o Sampaoli cobra mesmo, todo mundo já sabe como é nesse sentido. Então vamos acompanhando como vai se desenvolver essa situação, essas situações. Claro, e o Pedro está correto, né? Porque ele traz essas informações para a gente. E a gente está vendo aí, antes, né, de eu completar aqui o que eu estava destacando, essas contratações recentes do futebol brasileiro, né? Então o Gerson, 92 milhões de reais, o Pedro, 87, Cebolinha, também 87, o Gabigol, 79 e o Arrascaeta, 64. Então vai bem, acho que ao encontro do que eu ia destacar, né? Porque o Pedro, ele é muito prudente para trazer a informação, porque existe muita especulação, mas é verdade que sempre existe muita especulação no Flamengo, mas também existe muita contratação, né? Sim. E contratação bombástica e badalada. A exceção do Cebolinha, que ainda não deu tanto retorno esportivo assim, o restante todo deu. Todos deram retorno esportivo. Títulos, gols, enfim, uma série de coisas que premiação, e o Flamengo sempre no topo. Agora, é o elenco mais, não encharcado, mas é o elenco mais em alto nível que a gente tem na América do Sul. Se a gente for olhar jogador por jogador e posição, é difícil competir. Olhando para o banco de reservas, as opções que tem para mudança de jogo, para mudança de estrutura defensiva, para pensar num jogo e mudar a posição tática, é completamente diferente. Poucos ou só o São Paulo tem isso hoje. E é aí uma questão que envolve também a equipe, né? Até para perguntar para o Pedro, né, Marra, mas para a gente imaginar, não só envolve assim, aquela contratação para você ajustar o seu elenco, a temporada se apresentou assim, preciso desses ajustes, mas mais do que isso. A gente está vendo que é um processo mesmo de renovação a médio prazo até. Mas eu acho que agora mais acentuado ainda, né? Porque, português bem claro, o Jorge Sampaoli chegou, né? Chegou e vai querer dar a cara dele, não vai querer dar margem de dúvida, e ele vai querer ocupar o espaço que é o espaço no coração que o torcedor tem do Jorge Jesus. E ele entende que ele precisa dar uma mudada. Se você buscar até no passado, na entrevista de apresentação, ele não fala de grandes contratações, mas, na prática, o Flamengo de 2019 está cada vez mais distante, o que é normal. E é até necessário, né? E é necessário, a renovação é necessária. E com um técnico que é muito autoral, que o trabalho dele é muito a cara dele, ele vai tocar. Se tiver o apoio da direção, se tiver o apoio dos 3 pontos que precisam pingar toda semana, vai ser sem a gente perceber. Eu tenho a impressão, Pedro, e queria a sua sensação aí, que acho que a direção talvez realmente agora tenha se desprendido em tentar reencontrar o time de 2019, né? Porque antes ficava sempre ali mudando de treinador para tentar fazer aquele mesmo time voltar a jogar. Agora a sensação é que pelas contratações ou possíveis contratações, a ideia é vamos renovar para manter o clube vencedor. É por aí? Esse sinal de renovação já está batendo há algum tempo, né, Bruno? Eu lembro que há 2 anos, quando o Flamengo trouxe o Andrés Pereira e também o Kennedy, era um momento ali ainda de pandemia, saindo da pandemia, a intenção do Flamengo já era renovar o elenco, até passando por esses 2 jogadores. Mas eles vieram inicialmente um modelo de negociação de empréstimo, porque o Flamengo ali não tinha condições ainda de bancar uma negociação em definitivo, justamente por conta de pandemia, estádios vazios, bilheteria, fazia muita falta ainda. Teve que negociar o Gerson ainda na ocasião por conta disso tudo. E já era uma ideia ali fazer essa renovação de elenco por conta da idade. Sabia que o tempo ia passar mesmo para esses jogadores. A corda se esticou um pouco mais
nesse sentido por conta dos acontecimentos. Enfim, o Flamengo não conseguiu ter sucesso, por exemplo, com o Andreas e com o Kennedy. Eles saíram do Flamengo, deixaram o Andreas até muito marcado por conta daquele erro na final da Libertadores. O time conseguiu render, alguns jogadores mais experientes conseguiram render, tanto que o Flamengo ainda é o atual campeão de Copa do Brasil e Libertadores, mas agora o alarme começa, de fato, a apitar bastante, porque são jogadores bem mais veteranos, chegando na reta final. Então o Flamengo começa a sentir demais a necessidade, senão vai ficar para trás no cenário nacional e internacional também. Por isso as buscas por jogadores, você pode ver na faixa dos 26, 27 anos, que aí você teria mais 3, 4, 5 anos de jogadores aí a serviço, à disposição, e isso de encaixe com o modelo do Sampaoli também. Não são nem promessas, né? As promessas o Flamengo encontra em casa ali, né? E vende. Né? Faz o caixa girar. E aí é uma metodologia, uma ideia dessa gestão. Ao contrário de outros clubes que preferem segurar as joias e trabalhá-las e ter um tempo mais aqui com elas, o Flamengo vai no mercado, contrata jogadores prontos, que são menos aposta e mais certeza, e vende os jovens jogadores. Errado ou não? Não sei. Tá dando certo, não tá? Não, acho que errado não tá, né? Pelas conquistas que o Flamengo tem. É só um modelo de negócio diferente. Isso. Não tem... O Flamengo conseguiu montar times vencedores desse jeito. Mas perdeu. Ninguém pensa no perdeu. Nós, na imprensa, pensamos. Não, eu acho que o que importa é você ter as conquistas e com a situação financeira equilibrada. Sim. E nesse momento o Flamengo tem as duas coisas, não tem? E a base do Flamengo continua gerando jogadores. Isso. Assim, entra ano, sai ano, tem uma nova especulação. O Matheus França é falado em 3, 4 clubes da Inglaterra. Como foi o João Gomes, né? Até na janela passada. Pedro, e o seu xará Pedro, né? Porque tem muita especulação também sobre uma possível saída do centroavante. Olha, Bruno, em relação ao Pedro, houve aquela proposta para o Pedro do Al Hilal, lá, o time do Jorge Jesus, mas antes do Jorge Jesus chegar ainda, aquela proposta de 6 vezes o salário e tudo mais, ele recusou inicialmente. Tinha a possibilidade, ainda tem, dos árabes chegarem com uma nova oferta, e tem essa notícia vinda da Inglaterra do Tottenham, né, que estaria de olho, de repente, se o Harry Kane saísse para a Alemanha. Assim, o Pedro, ele se vê hoje num outro patamar dentro do Flamengo. Ele acredita que fez uma boa temporada, enfim, todos ao redor do Pedro acreditam nisso também, que ele não é mais um jogador para ficar ali colecionando poucos minutos, né, 10, 15 minutos por partida. Então ele é um jogador de seleção brasileira hoje, foi para a Copa, foi convocado recentemente também. Então ele está observando também a sua situação no Flamengo e a sua situação no mercado. Obviamente, se surgir uma boa oportunidade, for boa para ele e para o Flamengo, que ele de repente tenha mais minutos, mais visibilidade, que o que pegou na proposta do mercado árabe foi a questão esportiva. Financeiramente nem se fala, imagina você ganhar 6 vezes mais o seu salário, mas foi a questão esportiva. Então, se de repente chega um mercado forte, como uma Premier League, um Tottenham, aí realmente com valores que agradem ao Flamengo, realmente é algo que pode até acontecer, porque o Pedro se entende, e é natural e justo que seja assim, que é um jogador hoje que cresceu de patamar dentro do elenco, principalmente depois de 2022. Ele já provou que pode, e é o artilheiro do time nessa temporada, é o artilheiro da era Sampaoli também, tem feito muitos resultados, não está sendo só no nome, né? Então fica meio aquela disputa de centroavante, ele, Gabigol e tudo mais, mas não adianta ele ser só um jogador para a carreira de 10, 15 minutos, é o entendimento geral. Então pode ser que, de repente, se pintar algo mais favorável aí, agradar ao Flamengo e a ele, pode ser que ocorra um negócio, um desfecho. Porque aí não é questão esportiva, né? Que vai fazer o Pedro recusar, muito pelo contrário, né, Marra? Alasdair Gold, que é o repórter que cobre o Tottenham diariamente, que está com o Tottenham na Austrália, ele publicou hoje, tem pouquíssimo tempo, informação em relação... Por quê? Porque o Pedro depende de Harry Kane. Harry Kane é o maior artilheiro da história do Tottenham. Harry Kane é um fenômeno, capitão da seleção da Inglaterra, e existe uma veneração com essa questão da faixa de capitão na Inglaterra. Então o Kane, ele é alguém acima de tudo para o torcedor do Tottenham. O Kane tomou uma decisão. Ele não vai assinar contrato agora.
Ele está no último ano de contrato. Essa é a informação do Alasdair Gold. Ele está no último ano de contrato e ele não vai assinar o contrato agora. O Tottenham fez uma oferta... De renovação. Ele não vai assinar uma renovação. Perfeito. O que não quer dizer que ele vá sair. Tá. Ele está esperando movimentação do mercado e mais. Ele está querendo ganhar título. E para ganhar título, ele vai dar um tempo para o novo treinador. O australiano, /grego, né? Ele nasceu na Grécia, mas foi para a Austrália, foi criado na Austrália, o Henri Postecoglou. E que começou a fazer o trabalho dele agora. O Postecoglou já disse mais de uma vez que ele quer muito, ele quase falou que é um sonho, trabalhar com Harry Kane. Falou, quem não quer trabalhar com Harry Kane... Então, nesse ano, o Harry Kane continua lá. A princípio. Ele está esperando movimentação de mercado também. Se o Bayern chegar com o que o Bayern está falando de chegar... Por que o Bayern? Por que não o Manchester United? Tem duas coisas envolvidas aí. Dificilmente o Harry Kane sairia para um outro clube inglês. E o Manchester United tem tido problemas de estar muito na faixa do fair play financeiro. O que eu estou dizendo com isso? É que o Pedro não é... isso é loucura estarem falando do Pedro. Não, existe um movimento na posição do Pedro. Existe uma indefinição lá. Sim. Bom, o Marra já explicou a situação. O Pedro tem esse peso? Estamos perdendo o capitão da seleção inglesa. Vale lembrar que, inclusive, é o time do Richarlison. Sim, né? Sim. Richarlison, que foi mal na Premier League, fez um gol apenas na última edição na Premier League, mas que foi razoavelmente bem na Liga dos Campeões, fez alguns gols e tal. O Richarlison não tem um titular ali, Bruno. O time joga com o Kulusevski, com Son e com Kane. Sai Kulusevski, entra Richarlison. Sai Richarlison, volta o Kulusevski. Assim, não tem um titular. Vamos ver nos amistosos qual a cara que o Henry pode querer dar. Mas eu acho que faz sentido pensar no Pedro. Ninguém está comparando o Pedro com o Harry Kane. Característica diferente. A movimentação de campo que o Harry Kane tem não tem nada a ver com o Pedro. Nada a ver no sentido das ideias ali de ocupação de espaço. É um cara diferente. Harry Kane é um cara diferente, um patamar diferente. Agora, não vejo loucura nenhuma o Tottenham olhar para cá e perceber que é um cara que faz gol atrás de gol nessa temporada. Na temporada passada, é um cara regular. Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, jogador de Copa do Mundo, por que não? E só rapidinho, Bruno, não falei que o Ayrton Lucas foi criado na base do Flamengo, tá? Tô falando da idade do jogador que ainda é segurado no Flamengo. Mas você acha que se o Pedro saísse hoje do Flamengo, hoje o Flamengo sentiria muito mais do que em temporadas anteriores, né? Porque aí você perde o cara de referência. Ele não é só mais um cara do elenco, né? Quando não tá o Gabigol, tá ele. E o Sampaoli vai mesclando muito a depender do jogo, do adversário. Perde bastante. Nesse sentido, o Pedro Henrique tem uma ideia, assim, da direção de blindar, assim, quem tá não sai? Tem esse movimento? Ou eles entendem que esse tipo de proposta seria irrecusável para um jogador? Depende muito do que chegar, né, Bruno? Depende bastante do que chegar. Salvo engano também, a multa do Pedro é na faixa ali dos 60 milhões de euros. Óbvio que é muito difícil que chegue mesmo o Tottenham pagar esse valor, mas se você chega a algo ali próximo disso, que seja, sei lá, no valor de 35, 40 milhões de euros. Você lembra que o Palmeiras chegou a sinalizar uma oferta de 20 milhões de euros pelo Pedro, e houve gente do Flamengo que ficou meio assim, meio balançado sobre isso, mas logo foi rechaçado por ser um rival nacional, mas houve internamente quem avaliou a questão por ser um jogador de 26 anos, enfim, por tudo isso. E acabou que o Pedro ficou ano passado e fez a temporada que fez. Vai muito também do desejo do jogador, o que ele pensa, o que ele pode influenciar em uma possível negociação. No momento, como eu disse, ele não acredita, seu staff também, tudo mais, que ele seja um jogador mais para 10, 15 minutos de jogo. Ele até alterna uma vez ou outra com o Gabigol, mas se você for pegar os jogos fundamentais do Flamengo, os jogos bem importantes, quem tem entrado mesmo, quem tem sido o titular agora, de novo, é o Gabigol. Principalmente desde que o Gabigol reabriu essa disputa aí na final do Carioca ali, falando que gostaria de voltar a ser o centroavante, né? Então não tem mais aquela dupla do ano passado que o Gabigol chegava um pouquinho para o lado e o Pedro ficava mais centralizado. A dupla foi basicamente desfeita desde então. Então a situação fica mais do Pedro buscando minutagens, quer de novo jogar, quer jogar bastante. Boa, e a sua minutagem neste momento acabou aqui, viu, Pedro?